Olá, embaixadores. Eu me chamo Daniel Lima. Eu sou da Igreja Batista Aliança de Taitinga, ao qual ficava a embaixada Alexandre Gomes da Silva. O momento mais marcante que eu tive nos embaixadores foi na União de Salvador, em 2010. E lá eu representei o nosso DCE na competição Debate de Versículos. E para me preparar para essa competição, eu separei 200 versículos, saí vasculhando na Bíblia todos os menores versículos que eu podia encontrar, fora os versículos que eu já usava para evangelismo na época. Separei em uma lista esses 200 versículos e todos os dias, literalmente todos os dias, todas as tardes, eu passava essa lista para saber se estava batendo, se eu realmente estava lembrando de tudo. Pelo menos uma vez por semana, pedia para um amigo citar os versículos, as referências para que eu pudesse citar, e ele verificar na minha Bíblia se eu estava me saindo bem, se eu realmente estava acertando. E foi assim que eu me preparei para o debate bíblico. Durante a competição foi algo muito incrível. Você vê todos aqueles estados ali representados, e a minha meta era no mínimo pelo menos ficar em terceiro lugar. E eu lembro que o que aconteceu foi ainda mais incrível. Durante a competição, quando restavam quatro DCS representados, o embaixador do DCE Fluminense, ele citou um versículo e a banca falou que ele repetiu. Porém, o versículo que ele tinha falado era muito parecido com o que eu tinha falado. E na verdade ele não tinha repetido, só que para a banca todos diziam que ele havia repetido. Naquele momento eu levantei minha mão, pedindo permissão para falar e falei, expliquei que o versículo que eu tinha falado e que não era o versículo que ele tinha falado, apesar de ambos ser muito parecidos. E por isso o DCE Fluminense continuou na disputa. Algumas rodadas depois, o DCE Carioca saiu e só restou 3. Depois o DCE de Salvador saiu e só restou 2. DCE Unido do Ceará, eu, DCE Fluminense. Depois de algumas horas de competição, acabamos que eu repeti um versículo, realmente repeti um versículo, e eu saí em segundo lugar. E o DCE Fluminense foi campeão. Mas o mais incrível dessa história é que se eu tivesse ficado calado, eu teria sido campeão. Mas o mais incrível ainda é que no outro dia, após a competição, o pessoal do DCE Fluminense chegaram para mim, agradeceram. Os responsáveis do DCE Fluminense chegaram a falar sobre a questão da honestidade, de eu ter falado. E aquilo para mim foi mais incrível do que levado o ouro. Então até hoje, há 10 anos atrás, guardadas as medalhas. Essa prata é a prata do debate de versículos. E esse bronze foi a que eu ganhei no vôlei junto com o pessoal. São as 2 medalhas que eu tive dessa Unief. E o resultado disso tudo é que ainda hoje isso é comentado em algumas reuniões de embaixadores e em alguns acampamentos. Ou seja, Deus honrou uma atitude que para mim naquele momento foi o mais certo, era o correto. Não fiz nada demais, mas eu honrei o que era certo e o Senhor acabou me honrando, deixando um legado aí para a história dos embaixadores. E isso para mim valeu mais do que o ouro em uma competição. Eu queria deixar um versículo aqui para vocês, que é 1 Pedro 3,15. Antes de tudo, confirmem Cristo no coração de vocês como Senhor e estejam sempre preparados para falar a qualquer pessoa a respeito da esperança que há em vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o Heré. Boa sorte, pessoal. Deus abençoe.